Ó Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, tu que fizeste o coxo andar, e pela boca de Pedro proclamaste o nome que cura, mas não apenas cura, o nome que salva. Derrama também sobre nós o poder da tua palavra viva. Abre nossos ouvidos para ouvir a voz do teu Filho. Firma nossos pés para que entremos na tua presença com alegria. E acende em nossos corações a fé que responde com arrependimento e louvor. Que ao ouvirmos o teu evangelho, sejamos como aquele homem restaurado, levantando-nos, andando, saltando e adorando ao Senhor com verdadeira alegria. Faz-nos, ó Deus, templo do teu Espírito Santo e testemunhas do teu reino. E que as palavras da minha boca e o meditar de todos os nossos corações sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha nossa e redentor nosso. Amém. Meus irmãos, o Pentecostes não terminou no capítulo 2 de Atos. O Pentecostes não terminou. O mesmo Espírito que desceu como línguas de fogo sobre os apóstolos, fazendo com que pessoas de todas as tribos e línguas debaixo dos céus pudessem ouvir o Evangelho. O mesmo Espírito não parou de falar. O mesmo Espírito não parou de falar. O mesmo Espírito que batizou 3.000 pessoas em um único dia. O mesmo Espírito continua a agir. Mas agora, meus irmãos, a partir do capítulo 3 do nosso livro de Atos, o Espírito começa a pregar de maneira muito mais evidente, de maneira muito mais clara, por meio da sua igreja. Por meio da igreja. E a primeira coisa que o Espírito faz, a primeira evidência, a primeira coisa que o Espírito faz é testificar que o reino de Deus, o reino do qual nós fazemos parte, não é um reino de meros discursos vazios, mas é um reino de verdadeiro poder. É um reino de poder real. O capítulo 2 encerra com a importante notícia de que os discípulos continuavam perseverando na doutrina dos apóstolos. É assim que o capítulo 2 terminou e vimos na semana passada. Os discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Os discípulos perseveravam na comunhão. Os discípulos perseveravam na celebração da Santa Ceia, no partir do pão. E eles perseveravam nas orações. E alegres, eles também perseveravam diariamente, cotidianamente no templo. Diariamente eles iam para o templo para adorar ao Senhor. Esse registro de Lucas, o fato de Lucas registrar esse detalhe, embora pareça muito simples para nós, não é irrelevante. De fato, meus irmãos, essa atitude dos discípulos exige um pouco daquilo que nós chamaríamos de intrepidez. Ousadia e alegria, como diria o nosso ex-craque Neymar. De fato, essa atitude dos discípulos exigiu deles um pouco daquilo que nós chamaríamos de intrepidez, ousadia. Afinal, poucos meses atrás, o Mestre Jesus havia invadido esse mesmo templo no domingo de Ramos, depois da sua entrada triunfal na cidade de Jerusalém. E Jesus invade o templo e vocês conhecem bem a história. Jesus, o nosso Jesus, o Jesus dos discípulos que agora estavam entrando diariamente no templo, Jesus entra nesse mesmo templo, derruba as mesas e as cadeiras dos cambistas. Jesus interrompe os sacrifícios e chama aquele templo de covil de ladrões, covil de salteadores. Aquele templo, aquele mesmo templo. Esse evento, meus irmãos,
foi a gota d'água para os líderes judeus, que finalmente, então, decidem entregar o nosso Senhor Jesus Cristo à morte. Aquele evento no templo foi a gota d'água para os judeus. E agora, depois da morte e ressurreição de Jesus, os discípulos estão aonde? No templo. E adorando a quem? Pregando o nome de quem? O nome de Jesus. O mesmo que virou as mesas, derrubou cadeiras e chamou todos os que estavam dentro do templo de ladrões. No entanto, meus irmãos, o que nós vemos agora, a partir do capítulo 3, é que os discípulos não estavam apenas pregando. Já no início do texto, nós somos colocados diante de uma cena que se repete, que nós vemos no nosso mundo, na nossa realidade. Um homem doente, totalmente incapaz, impotente, e já acostumado com a sua situação, com a sua condição. E aquele homem fica à porta do templo pedindo esmolas. A miséria, a degradação, as portas da religião. Mas naquele dia, Pedro e João foram ao templo para algo mais do que orar e adorar. Eles foram para ministrar em nome daquele que reina. E o que ocorre nesse texto é muito mais do que uma cura, meus irmãos. É muito mais do que uma cura. O que acontece nesse texto é um testemunho. É uma pregação viva do Evangelho. O trecho que nós veremos hoje, na nossa exposição, pode ser, meus irmãos, dividido em 3 partes principais. O sinal, o milagre, a pregação, a forma como Pedro responde à manifestação do povo e, por fim, a reação. 3. Uma divisão em 3 partes. O sinal, o milagre, a pregação e a reação. E a respeito do sinal, vemos nos versos 1 e 2 do nosso texto que dizem assim: Pedro e João subiam ao templo à hora da oração, a hora 9. E era levado um homem coxo de nascença. De nascença. Depois nós veremos que esse homem tinha 40 anos. 40 anos. Um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Pedro e João sobem ao templo na hora da oração. E nos primeiros 10 versículos desse capítulo, a palavra templo é usada por pelo menos 6 vezes. Ela é citada em quase todas as frases, em quase todos os versículos. Chega a ser difícil ler o texto, porque de fato há muitas referências ao templo. O homem estava sentado do lado de fora do templo. Pedro e João estão entrando no templo. Ao entrarem no templo, o homem os vê entrando no templo. Então ele os chama porque espera receber alguma esmola. E então, depois de ser curado, ele salta para dentro do templo. E então eles, adentrando o templo, adoram ao Senhor. O templo, meus irmãos, está em todo o evento. É o pano de fundo, o cenário desse milagre. Lucas, o autor de Atos, repete a palavra templo com tanta frequência que, de fato, nós podemos desconfiar que há algo mais por aqui. Há alguma razão para isso. De fato, Lucas está destacando o templo por algum motivo. A única parte do relato em que o templo não é citada é justamente nos versículos 5 a 7. Os versículos que falam a respeito dos apóstolos. A respeito de Pedro e João que se dirigem ao homem coxo, o levantam e o curam. Ou seja, meus irmãos, nós temos o templo ao redor da situação, porém a verdade é que o templo não faz absolutamente nada para curar aquele homem coxo. Mas Pedro e João fazem.
E a maneira como Lucas escreve esse simples evento estabelece o contraste para nós. O contraste entre o antigo templo e o novo templo. O contraste entre a antiga aliança morta e a nova aliança representada nos apóstolos. O contraste entre o antigo e o novo. É bastante provável, meus irmãos, que os judeus tenham excluído aquele homem coxo de forma deliberada. De forma deliberada. Alguns judeus do primeiro século aplicavam as regras relativas aos animais sacrificiais e aos sacerdotes a qualquer pessoa que quisesse entrar no templo. Se você quisesse servir como sacerdote no templo, servir no altar como sacerdote, você tinha que ser fisicamente perfeito. Você não podia ter nenhum defeito físico. Se você quisesse oferecer um animal como sacrifício, o animal também tinha que ser fisicamente perfeito também. E agora o que estava acontecendo, meus irmãos, é que alguns judeus haviam começado a aplicar essas mesmas regras, as regras para sacerdotes e sacrifícios. Eles começaram a aplicar a qualquer pessoa que quisesse entrar no templo. Se você quiser adorar a Deus, você tem que ser perfeito. Porque é só assim que Deus vai receber a sua adoração. Mas o fato, meus irmãos, é que a Bíblia não faz isso. Levítico não faz isso. O Evangelho de Jesus não faz isso. No entanto, os judeus desenvolveram essa tradição de que cegos, coxos e qualquer pessoa com qualquer tipo de doença física podiam chegar até a porta do templo, mas não podiam entrar. Podiam chegar até a porta do templo, mas não podiam entrar. E vejam então, meus irmãos, o que Pedro, cheio do Espírito Santo, diz àquele homem à porta do templo, no verso de número 6. Não possuo prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Não tenho prata nem ouro como esse templo, que é chamado belo, formoso. Não tenho prata nem ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Aqui, meus irmãos, se manifesta a verdadeira pregação pentecostal. Movida pelo Pentecostes, motivada pelo Pentecostes. Ela não depende de recursos, mas depende de autoridade. Ela não é palavra vazia, mas é discurso eficaz, palavra eficaz. E de fato, como Pedro deixa bastante claro, você só pode dar para os outros daquilo que você tem. Você e eu só podemos dar aos outros aquilo que nós temos. Aquilo que nós temos pela graça de Deus. E o que Pedro tem para dar para aquele homem é um nome. O que ele tem para dar para aquele homem não é ouro nem prata, que o templo certamente possuía, mas um nome. O nome de Jesus. E por esse nome, ele levanta aquele homem e o homem é curado imediatamente. Imediatamente o homem é curado. Versos 7 e 8 dizem assim. E tomando pela mão direita, o levantou. E imediatamente, os seus pés e os seus tornozelos se firmaram. De um salto se colocou em pé. Imaginem só. Por 40 anos, essa era a situação daquele homem. E agora, ele pode saltar, pular. De um salto ele se colocou em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Saltando e louvando a Deus.
Os judeus incluíram o homem coxo do templo, mas Pedro e João, representantes do novo templo, curam aquele homem e o levam para dentro do templo andando e saltando. Aquele homem não apenas anda, mas a resposta é que agora ele anda e adora. Ele anda e adora ao Senhor. Ele não apenas entra no templo, mas agora ele se tornou o templo. Agora ele se tornou templo do Espírito Santo. De fato, meus irmãos, o que temos aqui é uma nova criação. Uma nova criação se manifestando. Aquele homem que tinha cerca de 40 anos foi coxo desde o ventre da sua mãe. Ele nunca foi diferente. E o templo nunca fez nada para ajudá-lo. O texto deixa claro, diariamente ele era colocado diante do templo. E nada era feito, nada acontecia. Mas em um encontro momentâneo, num rápido encontro com representantes do verdadeiro templo, Jesus Cristo. Um encontro rápido com os apóstolos que realmente carregavam e carregam o nome de Deus. Este homem é curado. E não apenas curado, mas ele se torna um novo homem. Não se trata, meus irmãos, de ser apenas uma cura. É uma ressurreição. É uma nova vida que é dada. Assim como em Isaías 35 está escrito: os coxos saltarão como cervos. Assim, o reino de Jesus chega. Assim, o reino de Cristo está restaurando, está curando a humanidade. É assim que o reino de Jesus chega. Jesus Cristo é o nome que levanta. Jesus Cristo é o nome que nos dá vida. Jesus Cristo é o nome que transforma. Verso 11. À vista disso, a multidão correu para junto de Pedro e João, ao pórtico chamado Salomão, todos tomados de grande admiração. Grande admiração. O milagre por si não basta. O Espírito não age apenas como sinais, apenas com sinais. O Espírito quer restauração. Quer conceder nova vida. O Espírito fala. E agora, por meio de Pedro, o Espírito prega. No entanto, Pedro não aproveita a oportunidade para se exaltar. Pedro não aproveita a oportunidade para se exibir ou qualquer outra coisa do tipo. Ele aponta para Cristo. Ele aponta para Cristo. Por que vos maravilhais disto? E por que olhais para nós? Por que vocês estão olhando para nós? Como se pelo nosso próprio poder, pela nossa própria piedade, pela nossa própria santidade, nós tivéssemos feito esse homem andar. Por que vocês estão olhando para nós? Não olhem para nós. Não é pelo nosso poder, não é pela nossa piedade. Não é por nós. A pregação do Evangelho, a pregação pentecostal, ela não exalta homens, meus irmãos. Ela exalta somente a Cristo. Não olhem para nós. Não olhem para os homens. Olhem para Cristo. Pedro apresenta ao povo o servo de Deus, Jesus Cristo, aquele que foi rejeitado por eles, aquele que foi morto por eles, mas que agora vive. Aquele que os judeus rejeitaram. Versos 14 e 15 dizem assim: vós, porém, vocês que estão tão admirados, que afirmam desconhecer a razão, o motivo para esse milagre, vocês negaram o santo e justo e pediram que vos concedessem um homicida. Vocês escolheram um homicida.
Matastes o autor da vida, ou o príncipe da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. E Pedro não suaviza a denúncia. Assim que ele menciona o nome de Jesus, ele diz a eles: vocês lembram de Jesus? Vocês conhecem Jesus? Jesus é aquele que vocês rejeitaram. Jesus é aquele que vocês renunciaram por toda a vida de vocês. Mesmo quando Pilatos estava pronto para deixá-lo. Jesus é aquele que vocês condenaram à morte. Ele é o santo e justo. Ele é o autor da vida. E ao rejeitar Jesus, os judeus, e nós, por vezes, rejeitamos aquele único que pode nos dar vida. Que pode gerar vida em nós. E Pedro acrescenta um detalhe importante. Vocês renegaram o santo e justo, e quem vocês escolheram? Vocês negaram o autor da vida e escolheram quem? Um assassino. Um criminoso assassino. A cena diante de Pilatos foi exatamente, literalmente, uma escolha entre a vida e a morte. Essa foi a escolha. O autor da vida ou um assassino, o autor da morte? E o povo escolheu a morte. No entanto, Pedro continua dirigindo-se a eles até com certo amor, como irmãos, afirmando que aquele não era o fim da história. Calma aí. Realmente vocês fizeram tudo isso? Realmente vocês são culpados por rejeitar a Jesus ao longo de toda a vida de vocês? Mas, pela graça de Deus, a história não acaba aqui. E ele diz o seguinte no verso 19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, para que os pecados de vocês sejam perdoados. Arrependam-se. Arrependam-se de renunciar a Jesus Cristo ao longo de toda a vida de vocês. Arrependam-se de renunciar a Jesus agora, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Pedro concede esperança a eles. Arrependam-se, os seus pecados serão perdoados, mas não apenas isso. Deus promete tempos de refrigério, tempos de paz, tempos de alegria. Arrependam-se. Vocês fizeram isso em ignorância, portanto agora arrependam-se. Pecados cometidos em ignorância podem ser perdoados por Deus. Arrependam-se. Pedro chama o povo ao arrependimento. Ele fala de tempos de refrigério, tempos de restauração, tempos de promessas feitas desde Moisés, desde os profetas. E tudo isso se cumpre em Cristo. O tempo da esperança verdadeiramente chegou. Agora é o tempo do reino de Cristo. De certa forma, Pedro está repetindo o que aconteceu no Sinai. Assim como Moisés, que depois de milagres e sinais, depois de inúmeros milagres e sinais, Moisés entregou a lei ao povo. Agora Pedro, após esse glorioso milagre, entrega a lei do Senhor, entrega o evangelho da graça ao povo também. Mas Pedro não o faz como um fardo. Não o faz como se fosse um peso, como se o evangelho fosse um peso. Como se crer em Jesus fosse um peso. Mas sim como libertação. Sim como redenção. Sim como refrigério. A verdadeira pregação do evangelho, sem dúvida, não massageia egos, mas ela convoca a conversão. A verdadeira pregação do evangelho não entretém, ela confronta. Mas é exatamente a palavra que nos confronta, que é a palavra que nos cura. É a palavra que nos muda.
é a palavra que nos restaura e nos regenera. Essa é a palavra que nós precisamos. Não um cafunézinho nas nossas cabeças. É dessa pregação que o mundo precisa. É assim que nós precisamos viver e pregar, meus irmãos. Nas nossas casas, nas nossas mesas, com nossos filhos e nossos vizinhos. Não para impressionar, mas para salvar. Não para emocionar, não para gerar emocionados, mas para gerar convertidos. Convertidos ao Senhor Jesus Cristo. Não para nossa própria glória, mas para anunciar o nome que salva e é digno de toda glória. O nome que é digno de todo louvor e não o nosso nome. Não fazer o nosso nome. Não fazer o nosso nome, mas o nome de Cristo. E chegamos, meus irmãos, então, à parte final. A parte da reação. Capítulo 4, verso 1 e 2, dizem assim: Falavam eles ainda ao povo, quando vieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles, o povo, e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. A ressurreição. Enquanto Pedro prega a ressurreição, os sacerdotes, os saduceus se enfurecem. A religiosidade escravizadora não suporta a palavra que liberta. É assim. A religiosidade escravizadora não suporta a mensagem que liberta, a mensagem da ressurreição, a mensagem de uma nova vida em Cristo Jesus. Os governos desse mundo se incomodam quando Cristo é proclamado como Rei. E os versos 13 e 4 dizem assim: E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Essa é a reação. Essa é a reação dos líderes religiosos, dos líderes daquele tempo, diante da pregação do Evangelho, da pregação de Jesus Cristo, da pregação da ressurreição. Essa é a reação. Os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Quase 5.000, meus irmãos. Pedro e João são presos. E podemos muito bem pensar que a missão em Jerusalém começou a fracassar. Espera aí. Jesus Cristo promete libertação, promete uma vida nova, promete graça e bondade. E a primeira coisa que eu recebo ao pregar o Evangelho é cárcere, é prisão. A missão em Jerusalém pode parecer um fracasso. Mas o texto também nos diz, e graças a Deus nos diz, que naquele mesmo dia, o dia em que Pedro e João foram presos e encarcerados pela primeira vez, e veremos isso com certa frequência, à medida que avançamos no texto de Atos. Mas o texto nos diz que naquele mesmo dia, o dia em que Pedro e João foram presos e encarcerados pela primeira vez, não foi um fracasso. Não foi um fracasso, porque 5.000 pessoas creram depois de ouvir a pregação de Pedro. Vocês já pararam para pensar no resultado dessa pregação? 5.000 pessoas. Mais do que no Pentecostes. Mais do que no Pentecostes. Veja só, no Pentecostes eles viram aquele sinal maravilhoso de pessoas falando em outros idiomas. E 3.000 pessoas se converteram. Agora, Pedro simplesmente cura um coxo.
e prega o evangelho, chama o povo ao arrependimento e 5.000 pessoas se convertem. 5.000 pessoas. Essa, meus irmãos, certamente não é uma missão fracassada. Mas por outro lado, nós podemos muito bem pensar, se isso é sucesso, se esse é o sucesso do reino de Deus, eu não tenho certeza se eu gosto dessa ideia. Se esse é o sucesso, se esse é o preço pelo sucesso do reino, não sei se eu estou tão disposto assim. Se sucesso significa hostilidade, significa ameaça, significa prisão, talvez, será que não tem como a gente encontrar outra maneira? Será que não tem outra maneira de viver como um cristão e anunciar o evangelho ao mundo? Sem ter que enfrentar hostilidade. Sem ter que enfrentar olhares tortos. E talvez até ser hostilizado pelos próprios líderes desse tempo. Será que não tem outra maneira? Mas a verdade, meus irmãos, é que não existe nenhuma outra maneira. Se o nosso Senhor teve que ir para uma cruz pelos nossos pecados, não há como esperar, meus irmãos, que nós sejamos tratados de maneira carinhosa, amorosa por esse mundo. Não há, meus irmãos, outra forma de pregar o evangelho sem despertar oposição das forças do mal. Não há. Você prega o evangelho e imediatamente Satanás se levanta. Você começa a viver como um cristão, começa a lutar para viver como um cristão, e o que acontece? Satanás se levanta. Seja em coisas sutis, tentações, seja em hostilidade de fato. É assim a vida cristã. Não há outra forma de viver e pregar o verdadeiro evangelho sem despertar a oposição das forças do mal. É impossível. Portanto, meus irmãos, se nós formos fiéis em anunciar o nome de Jesus, como Pedro e João fizeram, duas coisas certamente nos acompanharão. Duas coisas. Em primeiro lugar, esteja certo disso. Teremos oposições. Seja nos nossos lares, seja no nosso trabalho, entre familiares e amigos também. Supostos amigos. Essa é a primeira coisa que você deve esperar. Não seja pego de surpresa. Essa é a primeira coisa que você deve esperar ao viver para Cristo. Oposição. Seja nos nossos lares, no trabalho, entre familiares e amigos. Porque as trevas não suportam a luz. As trevas não suportam a luz. Mas esse é o primeiro. Esse é o primeiro sinal. Mas há um outro sinal também. E o segundo é que se nós pregarmos o evangelho com fidelidade, vivermos fiéis ao evangelho do Senhor Jesus Cristo, nós também testemunharemos novas conversões. É isso que acontece. É isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu em Atos. É isso que tem acontecido ao longo da história. E é isso que nós devemos esperar. Se pregarmos o evangelho, ainda que em meio a oposições, nós também testemunharemos novas conversões. Novas conversões, novas pessoas se achegando a Cristo. Como aconteceu em Jerusalém, mediante a pregação de Pedro ao povo. Porque, de fato, esse é o poder do evangelho. Esse é o verdadeiro evangelho pentecostal. Movido pelo Pentecostes, movido pelo Espírito Santo de Deus, movido pela graça de Deus. Assim, meus irmãos, o que nós precisamos fazer é simplesmente uma coisa.
oferecer aquilo que temos. É isso que você precisa fazer. E se você não tem, você precisa obter. Mas de fato, o que nós somos chamados a viver, o que nós precisamos fazer para ver esses dois sinais acontecendo na história, é oferecer aquilo que temos. O nome que levanta, o nome que cura, o nome que salva. Precisamos oferecer ao mundo aquilo que só nós, cristãos, temos. O nome poderoso de Jesus. O nome que levanta, o nome que cura, o nome que salva. O santo e glorioso nome do Senhor Jesus Cristo. É para isso que nós estamos aqui. É por isso que nós estamos aqui. E é para isso que nós sairemos daqui. Pelo nome glorioso e santo do nosso Senhor Jesus Cristo. E que a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.